Olá, rapaziada, mais um Bolado Podcast. Hoje eu tô trazendo aqui uma fera, um cara que tem uma história bonita tanto no esporte quanto na família, né, e também no trabalho. E esse é o motivo da gente estar aqui tentando inspirar vocês, trazendo inspiração para vocês e os convidados, sempre um cara bem bolado, né, um cara bolado para que ele faça você pensar, de repente, quem sabe, dá vontade de você tirar a bunda da cadeira e correr atrás de alguma coisa. Com vocês, senhoras e senhores, Flávio Ribeiro de Souza. Flavinho Ribeiro, uma fera do Espírito Santo, do surf, do trabalho e da família. Flavinho, muito obrigado por ter aceitado esse convite e é um prazer para nós, do Bolado Podcast, receber você aqui. Eu que te agradeço, Bola, por ser a bola da vez, né? Hoje aqui eu sou a bola da vez. Eu vim aqui dar um pouco do meu testemunho, da minha história, né, de vida, no surf e na vida no geral, né? Então eu começo minha história no surf de carona, né? Porque eu tinha vizinhos do meu prédio que pegavam onda e eu com 11, 12 anos eu olhava aquilo e falava, meu irmão, o mar me fascinava e eu falei, pô, eu andava de skate na época, na catedral ali, a galera do surf, tudo meio que envolvido, né, cara? E eu temava que o surf ia ser o esporte do futuro. Inclusive eu discuti isso com um amigo meu que era fã de futebol. Eu falei, meu irmão, o surf vai ser o esporte do futuro e vai se igualar a futebol e vai ser isso aí. E pô, não deu outra, né? E, Flavinho, quem foram as pessoas assim que te influenciaram naquela época, né? Quando você começou lá aos 12 anos, quem eram os caras que estavam ali com a pranchinha ou outra, provavelmente Cambori, né? Eu chegava na praia e tinha sempre a visão de Renato Larica, né, cara? E mais alguns surfistas que não dá para lembrar o nome de todo mundo. Mas um cara que me impactou sempre foi Klaus Eric, né? Eu vi uma vez Klaus surfando à direita em Cambori. Ele era mais ou menos um porte físico que eu, na mesma idade, assim. Eu falei, pô, também quero pegar essas ondas, né, cara? E aí, meu irmão, daí pra frente foi só... O Klaus dessa época ainda só pegava onda, ele ainda não era shape, né? Não, ele pegava onda, ele tinha uma prancha rosa, Missire, eu lembro até da prancha do cara. Uma Missire? E como é que você vê assim, a importância do Klaus? Eu tenho um carinho muito especial e um respeito muito grande pelo Klaus na história do surf capixaba, por ele ter sido aquele shape tão excepcional, porque ele realmente fez um diferencial naquela época. Como é que você vê a participação dele naquele início do surf, né, como shape, produzindo aqueles foguetes? Bola, se eu falar para você que Klaus foi o cara que mais criou artesãos de prancha de surf no Espírito Santo, em Vitória. Influenciou, né? Foi ele. Ele não só influenciou, como ele também... ensinou. Ele mostrou como fazia. Porque ele não escondia de ninguém. Eu, por exemplo, fui trabalhar com ele depois de um acidente que Cleveland teve. Cleveland era parceiro dele. Eles começaram a Vitória. Ele, Niltinho, Klaus, né? Niltinho e Cleveland. E daí, cara, Cleveland se acidentou. Niltinho era um surfista, fora da curva, né, meu irmão? Campeão de um cara que podia estar ganhando hoje WCT, se fosse hoje os estilos mais bonitos geração do Brasil até hoje. Pô, bonito, com garra, meu irmão. Fala muito. Fera. Fora da curva. Então, o que aconteceu? A gente passou no vestibular junto, fizemos uma prova um do lado do outro. E passamos no vestibular, né, cara? Fomos fazer faculdade, sentamos eu namorava... A gente namorava 2 irmãs. Então a gente se via o dia todo e de noite também, porque ela pegava a namorada, né? Aí, rapaz, o que aconteceu? Ele falou, pô, meu irmão, tô sozinho na fábrica, precisando de alguém para trabalhar comigo. Vamos lá. Eu falei, cara, eu topo. Mas nessa época a oficina era quando eu conheci... Era lá em Goiabeiras? Laranjeiras. Laranjeiras. Tá. Atrás da antiga Atlantic Vinícola. Foi aí que veio para Praia do Canto. Não, aí era com o Klaus, né? Aí em 86, 85, 86 eu fui para... Isso começou em 82. Em 85, 86, numa viagem minha para o AP Pro, lá em Floripa, eu encontrei uma galera que já me conhecia, a gente ia muito para Ubatuba e tal, né, cara? E o nego falou, pô, meu irmão, faz sua marca. Eu vim com aquilo no avião não, eu vim com aquilo
voltando de carro, né? Que essa vez a gente foi de carro, foi eu e Antar Teixeira, né, cara? Antarzinho. Saudoso Antarzinho. Nosso é. bom Pô, Antar. então, aí voltando, a gente conversando, ele, pô, faz. Eu fui e falei, pô, tem que arrumar um nome pra isso, né? Aí foi, meu irmão, veio na minha cabeça Crowd, né, cara? Porque, pô, eu vivia O Crowd. de pessoas e falei, pô, então, vamos fazer. Aí, conversando com o Rodrigo falou, cara, eu entro contigo e nós vamos fazer uma marca. Rodrigo Lima. Rodrigo Fera. Cunha Lima. Rodrigo Cara Cunha Lima. bom, Bom. bom parceiro, cara. Aliás, E- é importante frisar que o Rodrigo, assim, ele esteve envolvido na época que eu e o Renato, a gente precisava fundar uma federação aqui no estado. E nós fundamos a OSIS. Renato era presidente e eu era o vice. Claro, né? E colocamos Rodrigo de diretor de promoção. Ia fazer campeonato, que era botando. social, né? E o Rodrigo era um cara muito à frente do tempo, sempre Sim, foi, até sim. hoje. E aí o Rodrigo acabou se destacando. Nós fizemos aqui, junto com o César Nogueira, nós fizemos o JS e trouxemos a Abrasp pela primeira vez ao Espírito Santo no ano da fundação da Abrasp. Aí o Roberto Pedigão veio com toda a equipe Pedigão, dele, Arnaldo isso mesmo. Spaia, todo mundo. Sim. E foi feito esse campeonato, a gente conseguiu viabilizar através do candidato na época, que tinha um candidato a governador. Aí César também Nogueira era amigo, e aí a gente ajudou, como ele era pai do Max Filho, nós fechamos tudo e acabamos fechando isso. Nesse período, o Rodrigo já foi junto, Perdigão, ele talentoso, porque o Rodrigo é um cara muito talentoso, um cara muito abre bom, portas, né, cara? sabe falar muito bem. Aí já levou o Rodrigo, e o Rodrigo passou a ser, inclusive, locutor da Brasp. Foi, E o durante Rodrigo muitos se anos. transformou num capixaba com destaque na organização do surf nacional. Isso aí. Mas continua, por favor. Só Pô, queria e- dar essa lavada para dizer quem é Pô, Rodrigo. Então, Rodrigo ele, Lima. Ele também, cara, o Rodrigo era um cara, meu irmão. É ainda, né? Rodrigo é um agitador, cara bacana. Mas não tá mais aqui entre nós, tá em outro país, né? É. Tá Eu no encontrei Hawaii ele em agora. Bali e ele É. continua no mesmo gás. Tá morando no Hawaii agora, né, cara? E, pô, fizemos também os brasileiros de skate, né, cara? Naquele bowl que Sim. tem ali na Enseada, ali Na Praça dos Canto, Namorados. na Praça dos Namorados. É. Então, e daí, cara, viemos pra Praia do Canto, de frente um pro outro. Ele montou a confecção. Que era em frente à sua casa, onde você morava. É, e aí foi aí que ali ali era a fábrica de prancha. Sim, não, eu fiz fui uma na fábrica de várias prancha, vezes né, porque cara? eu promovi alguns campeonatos Então. que vocês apoiaram. Então fui lá Então. buscar roupas. Mas em frente a essa era a oficina da Victoria, que eu acho que era na garagem Não. da sua casa. Não, a Victoria ficou lá, né? Com o Ah. Klaus. Eu me desliguei de Klaus, eu e o Rodrigo e fomos fazer a Crowd, A entendeu? Crowd. Então ali na sua garagem nunca foi oficina. Não, ali era a fábrica, né? Era fábrica. Era a fábrica. Então, eu fiz duas salas de shape, né? Na parte de trás, um depósito de bloco de prancha, né, cara? E de bloco de poliuretano. Na época só se trabalhava com poliuretano, não Lógico. tinha. E já isopor. ia a marca, já era Crowd Já era também de Crowd, prancha. Já era Crowd. Roupa já e tinha uma prancha. Equipe boa, Ó, show. surfando, Entendi. entendeu? E aí eu construí, né, cara, uma sala de encapamento, uma sala de luz, né, cara, que era para jogar um infravermelho em cima, secar mais rápido. Eu fiz um negócio bacana, boa. Na Bem época profissional. Era um negócio bem à frente do tempo. Não era aquelas coisas fundo de quintal, entendeu? Sim. E daí, cara, o negócio foi andando, eu fui fazendo, fabricando, e o Wavestone tinha feito uma fábrica de prancha, não podemos deixar de falar de Wavestone também, né? Olha, cara, aqui que foi nós um temos cara- que falar de três, em Vitória, É. nós temos que falar de três marcas que foram muito importantes na organização do Surf Capixaba. O Evestone, do Tony Foi. Lousada, Foi, a Estilo Livre, do Wilson Zon, sim. e a Crowd. Eu acho que essas marcas foram que determinaram. Lógico que tem a Pingo d'Água É, e também, né? Teve outras marcas também. Mas marcas assim que tiveram um impacto muito grande no mercado foram essas três maiores, né? E prancha de surf é que mais ficou viva no mercado durante muitos anos e exportou talento para fora do estado com as pranchas Victoria, né, cara? Foi Klaus Eric. Klaus é um cara que tem que ser lembrado porque, ele trabalhava intocado lá
num lugar bem distante, né, cara? Mas ele aparecia sempre na praia. Não, o Klaus é fera. Surf bom fera. e... Sou fã. Pô, meu amigo até hoje. A gente É meu separou o negócio, mas, pô, continuou. Ele é uma irmão, pessoa cara. excepcional. É demais. Grande cara, bom demais. caráter. Cara grande bom. cara, grande cara. Cara bom. E daí a gente veio, eu e o Rodrigo, né? E mandamos ver, né, meu irmão? Começamos a trabalhar. E o negócio andou, cara. O negócio andou, porque eu sou um cara carismático, o Rodrigo também, então a gente abria a porta onde chegava, velho. Não tinha E jeito. a maioria dos surfistas de lá, todos eram patrocinados pela Crowd. Pô, Vocês tinham então, uma equipe cara, de 700 E pessoas. aqueles que não eram da equipe, isso que um pouco, não que me atrasou, me adiantou como um fabricante de prancha, como um artesão, mas me atrasou no lado comercial, no lado rentável. Porque eu pegava 10, 20 pranchas para fazer para a loja DIT, mas não tinha como entregar. Peguei 10 pranchas para um cara de Campos e mandei as pranchas, as primeiras. Depois o cara pediu mais 20, eu não tive como mandar, entendeu? O negócio foi complicando. Nessa época as lojas grandes vendiam pranchas, né? Era muito legal. De ouro e botava qualquer em cima. Mesbla. Porque aquilo atraiu o cliente. A DIT. O cara olhava a prancha e ele entrava. Ele podia não comprar prancha, ele comprava um calção, uma bermuda, né, cara? Uma camisa. E aí, rapaz, nessa história eu comecei a patrocinar alguns atletas e teve muitas coisas assim que, pô, me marcaram, né, cara? Igual a Tata Teixeira, por exemplo, ele batia a cabeça aí, né, cara, nos campeonatos, mas nunca ganhava de Nelson e Niltinho, né? E tinha patrocínio de prancha de fora e tal. Aí um dia, no Solemar, ele pegou uma prancha emprestada com o Mário Fofó, que era atleta da Crowd, né, cara? E ele foi, correu, e a bateria final ele ganhou Nelson e Niltinho com as pranchas que eu fazia, né? Então ele chegou lá na fábrica, meu irmão, pulando de alegria, né, cara? Faz uma prancha para mim que eu vou devolver essas pranchas, tudo que eu tenho que não serve. E aí segui fazendo prancha para Antar, fiz prancha para ele para Califórnia, fiz prancha para ele para o Havaí, e inclusive recebi uma carta do Heitor Fernandes, né, cara, que era um shape renomado do Havaí, que ele mandou numa sacola, lixa de borda, material de fabricar prancha, tudo importado, mandou de brinde para mim, mandou uma carta dizendo que se eu quisesse trabalho no Havaí, era para mim ir, que ele me dava um trabalho lá. Quer dizer, eu ia ser... back shape. Ia ser alguma coisa para começar a trabalhar e no futuro o cara me dar uma condição melhor, né? Mas eu era muito agarrado aqui, né, Bola? Eu gostava muito das raízes, né, cara? Família. E aquela época também tinha o glamour, né? Sim, era muito grande, né, cara? 80, era do caramba, não. Aqui não a gente tinha pra ninguém, cara. A gente tinha e a gente tinha essa vibe assim da Grande Vitória, né? A Grande Vitória na época se limitava muito a Vila Velha e Vitória, né? Apesar de ter ali aquele movimento em Jacareí, mas era basicamente feito pelo pessoal de Vitória, né? Que foi levando o surf para lá. Mas E depois, como é que você, depois que a Crowd explodiu, a Crowd começou a anunciar nas revistas nacionais, fazia outdoors, tava arrebentando. Para onde foi esse movimento? Rapaz, esse movimento, eu lembro que uma vez a gente chegou em Ubatuba, os caras perguntaram bem assim, a galera perguntou bem assim, quem é esse tal de Flávio Ribeiro? Porque, pô, tinha tanta prancha Crowd espalhada pela praia, por Ubatuba, que, pô, todo mundo via aquelas pranchas com C grandão assim, neguinho dentro d'água pegando onda, quebrando, né, cara? Tinha vários atletas bons, né, meu irmão? Gustavo Groba, Antazinho, Fernandinho Neves, os caras pegavam bem. E daí, cara, eu lembro que pequeno, né, o nome de pequeno era Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. Então, aí caiu na bateria. No céu. Caiu na bateria, Deus tenha. Caiu na bateria, né, cara? E anunciaram no palanque, Reginaldo Rossi, que era com Daniel Friedman, pá. Aí tinha uma pessoa do meu lado que falou bem assim, pô, Reginaldo Rossi, vê se é nome de surfista. Já existia aquele cantor, né? Que era Reginaldo Rossi. É verdade. Então. E daí, meu irmão, isso aí ficou na minha mente. Pequeno era um grande surfista também. Já vi cara, velho. Boas ondas dele, sabe onde? Pra Mole, eu já vi ele humilhar Pra Mole. Dominava Pra Mole, né, cara? Ele ganhou Nelson Ferreira lá Pra Mole. Eu tenho várias lembranças de cada momento daquele ali, né? Pra Mole, eu tenho algumas medalhas da Pra Mole. Eu competi uma vez na Pra Mole e com o Júlio Freitas também, que pô, é um cara que está inserido nesse contexto aí de artesão. Júlio Freitas, meu querido, fabricante de prancha de mão cheia, surfista bom, né, cara? E um cara batalhador, meu irmão, dá o sangue dele para poder fazer ele é um grande cara, grande cara. Sempre foi um... Então, fez minhas pranchas aí para viajar
eu acho que eu fui uns 4 países com prancha dele, né, cara? Eu fui para Mentawai, Bali, né, Costa Rica, Panamá. Levei as pranchas de Júlio para muitos. Isso agora. Ele tá com a mesma 50 marca anos ainda? pra cá, Ele tá com a né? mesma Depois- marca ainda? Tá. JF. Ele tá JF. fazendo prancha JF Surfboard. surfboard. Altas pranchas. Flavinho, vamos falar um pouco daquele lado bom, da diversão, das viagens. Você é um cara que viajou muito, você participou muito daquele momento que a gente tinha uma ligação meio que embrionária, assim, Espírito Santo, Ubatuba, Santos, ali, pá, e depois o Sul, né? Primeiro, a gente aqui, o Espírito Santo, sempre teve uma ligação muito grande com Ubatuba. Sim. E depois estendemos para o Sul com a chegada daqueles campeonatos que aconteceram. Verdade. OPEPRO, Reguiluz, Reguiluz, OPEPRO. Depois também teve aquele outro, como era o nome? Olympus. Isso. Foi? Foi. O primeiro, acho que foi o Olympus, né? Então, queria que você falasse um pouco desse momento, que foi um momento muito mágico, né, para nós que estávamos lá presentes. Cara, começar por Ubatuba. Ubatuba, eu acho que a primeira vez que eu fui a Ubatuba foi com o Zé Luiz Dantas, né? Ele JLD. me levou pra viajar. Deve ter sido a viagem pá, porque ele Me levou pra viajar, cara, com 16, 17 anos, a gente nem carteira tinha, né? E saí aí, meu irmão, desbravando esses picos de surf aí, Saquarema, Cabo Frio, Búzios, e depois Ubatuba, né, cara? E ia sempre eu, ele, Fábio Borgo, né? Sim. Tinha sempre o Grande resenha Fábio Borgo. dele com o Fábio Borgo. Fábio Borgo, meu parceiro também, desde novo. Eu tenho uma Pessoa foto com maravilhosa. Fábio Borgo e Sérgio Borgo. Eu tinha 13 anos de idade, né, em frente ao Solemar, 1975. Eu guardo essa foto porque, pô, é um recorte de uma filmagem de Super 8 que o pai Grande dele cara, fez. Fábio Borgo, você goza de respeito. O pai dele moleque é bom. fez, saudoso, é o doutor Eloy Borgo, né, cara? Fez Que era dentista também, né? Era, é o mestre dos implantes, né, cara? é. Naquela época, né, meu irmão? O cara verdade. que inseriu isso aí no contexto da odontologia. Era o pai do Fábio. E foi o pai dele. Então, um cara, pô, super bacana. O Fábio com a teve um gente. movimento aqui, ele foi uma das primeiras pessoas a trabalhar aqui a vinda, por exemplo, de atletas mundiais para fazer aqui, por exemplo, o Tauí, Eu né? fiz esse curso, né, Bola? Eu fiz, recebi o diploma, peguei Aquele 6 primeiro lá em anos. Manguinhos. Foi com Eu o lembro, meu Bruno eu e lembro. Danix Fischer, né, cara? Danix? Ó, Danix, meu foi camarada, meu parceiro lá maneiro. em Bali, né, cara, em 94. Pessoa A boa. gente ficou junto lá uns 40 dias, Sim. surfando. Foi bom demais, né, cara? Como um amigão que eu fiz. O cara chegou na recepção sem falar muita coisa em inglês e eu cheguei para ajudar ele falando menos ainda. Mas acabou que a gente se entendeu com o balinês lá e hospedamos ele no Deva Baratá e ficamos lá esses 40 dias aí. Eu tinha alugado um carro e uma moto e a gente ficou... Qual foi a maior roubada que você passou nessas viagens? teve assim? várias, né, cara? Me conta Não, uma teve aí. várias. Uma que você tenha ficado mesmo na roubada. Não adianta contar aquela que você se deu bem, não. Eu quero uma que você se deu mal. Cara, roubado eu passei uma vez que o mar cresceu em Uluwatu e o que aconteceu? Eu não varei a arrebentação. Essa foi uma roubada, porque a roubada maior para mim é dentro d'água. O resto a gente debulha na conversa. Agora, você ali e o mar, meu irmão, não tem como você pedir arrego para ninguém, né, cara? E eu tomei uma série na cabeça, o mar parece que cresceu da hora que eu entrei na caverna ali para entrar no mar. Até a hora que eu fui furar a arrebentação, parece que o mar dobrou de tamanho. Foi a maior série que veio do dia. Pegou e me varreu e me levou para a beira do penhasco ali, né, cara? Pro lado direito. Do lado direito. E ali eu fiquei tomando aquela série, a maré muito seca, cara. Já tinha me dado uma ralada na pedra, eu fiquei tomando aquela série e não conseguia varar, não conseguia. Tava com a prancha 7.2 e eu já estava desistindo, Bola. Eu já estava pensando em subir aquele penhasco de pedra ali, porque Isso eu falei, aconteceu não comigo, vou sei lá, varar. em Punta Rocas, no Peru. Eu fiquei ali embaixo tomando ali no meio Pois daquele monte de isso craca. é trauma, meu Pensei em irmão. me abraçar com uma pedra daquela, mas Eu consegui pensei sair. assim, meu irmão, vou voltar pro Brasil no caixão, vou me pocar todo aqui, vai ser um negócio horrível. Mas aí, rapaz, eu busquei força não sei aonde, né, cara? E foi Deus ali, né, meu irmão? Porque eu comecei a remar, a série não aliviava, até uma hora que eu varei a arrebentação. Eu varei, pô, quando eu vi, eu tava lá dentro. E já tinha uma galera preocupada lá comigo, né, cara? Os 3 que vararam na minha frente, um aquela era parte bodyboard, ali.
Era até uma menina de bodyboard, ela... A parte ali no final não tem Ela saída, viu né, que, cara? pô, eu, tipo assim, eu fiquei numa área de, uma zona de impacto ali que eu podia me machucar. Ou por estar muito raso, né, cara? Ou lá no penhasco ali tomar uma sapecada. Mas, pô, tudo deu certo, varei, peguei minha zona nesse dia ainda e saí feliz da vida mesmo assim, né, cara? E teve alguma aqui no Brasil, assim, que neguinho te deixou pra trás? Porque, por exemplo, viajar com o JL tem esse negócio, né? Porque... Não, rapaz, com o José Luiz, eu vou falar com você. Zé foi um cara muito... Zé, eu me dou bem muito com ele até hoje por causa disso. Porque sempre ele concordava tudo comigo, a gente nunca entrava em desacordo. Mas já Fábio Borgo, se Fábio pedisse um bife a parmegiana e ele um bife a cavalo, na hora que vinha ele trocava o prato, ele queria o de Fábio, entendeu? Então era um negócio assim que, pô, a gente ficava... Acabava que rolava uma resenha por conta disso aí, né, cara? Mas furado assim com o Zé eu nunca passei, não. Sempre foi muito legal essas viagens que a gente fez. Viajamos muito, eu e Fábio Borgo também, né, cara? Eu e Fábio sozinho pro Rio, região dos lagos, para pegar onda, para surfar, pô, em dois, Saquarema. era muito bacana, cara, era muito bacana essas viagens em dois, assim, prainha, né? Chegava lá, pô, desbravando. Teve algumas viagens com o Klaus também, que a gente ia para o Rio de Janeiro, cara, para oficina do Rico, Sim. para poder comprar material. Isso, pô, lá em 82, 83, comprar material, só tinha o Rico como referência. É o shape mais longevo, né? Pô, Porque nos anos 70 eu lembro que a gente surfava com prancha Rico. Sim, eu tive né? prancha Rico. Nos anos 70. Biquília canaleta Rico. O Rico tá né, até cara? hoje. Eu tenho uma Rico em casa muito boa também. Eu tive várias biquílias canaleta, inclusive tem foto com essa prancha feita por Paulo Sérgio Pacheco Bonino, né, cara? Que Paulo Sérgio. Nosso bom Paulo Sérgio. Nosso mergulhador campeão aí, surfista, me levou para cair a primeira vez. O homem dos 360, né? Ele ganhava o campeonato dos 360, né? Ele trazia as pranchas 5,6, 5,7, o cara com quase 2 metros de altura, né, cara? E eram as pranchas Cláudio Mendonça, lá de Cláudio Mendonça, lógico. Então, o Rico também shapeava muito pra gente, que, por exemplo, Arthurzinho Gerard, Taru, só surfava de Rico. Só. Eu lembro de Taru mesmo? De Rico. Só surfava de Rico. Claro, cara. E, poxa, foi uma época, assim, bacana demais, cara. Eu, sei lá, eu sou saudoso dessa época aí, porque a gente ouvia um rock de verdade, né? A música era, pô, era influenciadora. Nós tínhamos, né, a música muito viva, né? A música era muito importante na história. Inclusive, as nossas ondas, né? Depois, pós-surf, eram nos clubes, né? A gente há pouco falou disso, daqui do pré-tênis do libanês. A galera de Vila Velha ia pro pré-tênis e a galera de Vitória vinha pro libanês. De vez em quando rolava uma porradaria, porque pô, por causa de mulher, né? Era sempre por causa de mulher, não por causa de onda, né? Claro. Sempre, porque não era dentro d'água isso, né, cara? Não, isso era mais na night, né? Era na night. Porque o surfista tinha esse lado boêmio, né, Bola? O surf não é igual, não nasceu igual tá hoje, que é um esporte que, pô, os caras realmente são atletas, né? No Brasil. O surfista no Brasil. Sempre teve a festa. O surfista tinha onda, mas tinha que ter a festa. O surfista no Brasil ele curtia todo tipo de onda, né, cara? Onda da manhã, onda da noite. Tinha o lado da boemia, da esbórnia, né, meu irmão? Assim, pô, do cara querer curtir. Como também. Já dizia meu amigo José Luiz Dantas: surf all day, party all night. Verdade. Com certeza. Você tem que escolher uma coisa ou outra. E a gente não tinha muito esse discernimento, né, cara? Eu corri campeonato depois da noitada, depois de uma festa, e era bateria homem a homem, já a segunda fase do campeonato era eu e Nilton Miranda, bateria na Praia Mole. Essa bateria foi, pô, o nego fala até hoje quando eu chego na praia, né? Porque eu nunca tive surf pra ganhar de Nilton Miranda, mas eu tinha garra, eu tinha vontade, né, cara? Porque a gente foi sparring desses caras. Nelson Ferreira, Nilton Miranda, esses três são os caras que, pô, representaram o Espírito Santo. Ó, Flavinho tá falando dos caras de Vitória, tá? Porque nós temos Vila Velha. Peraí. Porque ele mora em Vitória, mas não falou nem um Canela ainda. Peraí, eu chego lá, eu falei três. Nilton Miranda, que era um pouco mais novo, né? Porque o Saulo era um pouco mais novo. Saulinho foi o primeiro cara que teve treinador. É verdade. No Brasil. É verdade. Que era o irmão dele, que era o Gordinho Bororó, né, mesmo? O Anderson era um cara. O Gordo Anderson. O Gordo Anderson foi um cara que ele, na verdade, o Gordo veio do basquete e do judô. Ele trouxe tudo aquilo que ele tinha, porque o pai dele era professor de educação física.
Então ele trouxe, por exemplo, ele montou a primeira escola de surf. Na Barra do Jucu. Ele fez a primeira escola de surf feminino do Brasil, tudo montadinho, tudo bonito. Ele viajava com as escolinhas, ele era um mestre realmente. Verdade. E ele pegou Saulo era o técnico e começou Saulo, a tomar conta de Saulo, porque era o filho dele mais novo, ele era técnico, ele treinava. Ele era realmente um cara espetacular. E isso que você falou de crowd, ele fez aqui em Vila Velha com a Surf Point. Isso. Né? Mas isso é papo para outro assunto. Mas o Gordo, cara, o Gordinho, ele foi um cara tão bacana, tão expansivo assim em relação a ser amigo, que ele chegou um dia para mim e falou bem assim: Flavinho, eu tô vendo você fazendo prancha aí, pai, e tô lá parado. Você não quer que eu faça as pranchas pra você? Eu falei, cara, você vai ser a salvação. Por quê? Porque a galera pesada, eu não gostava de fazer prancha para nego pesado. Porque eu tinha, em média, assim, a minha prancha, né? Que era uma prancha para um cara de 65, 70 quilos. E, pô, para esses caras, eu fazia as pranchas e era um foguete. Falei, Gordinho, você vai fazer as pranchas dos caras que vem aqui me pedir para fazer as pranchas. Faz 10 pranchas lá. Aí ele foi e fez. Meu irmão, totalmente fora do padrão do que eu fazia na Cláudia. Então o neguinho chegava lá, olhava, pô, você que fez esse toco? Eu falei, não é toco, isso é uma prancha para nego pesado. Aí teve um ou outro, Paulo Sérgio levou uma prancha dessa para surfar, gostou. Eu peguei umas, diminuí. Nelson Ferreira surfou de Surf Point há muito tempo. Então, peguei uma dessas, diminuí, o que eu tô falando, tem muito a ver isso, viu, Bola? Hoje em dia a gente tem a máquina, tem outro tipo de outra coisa, de estrutura. Antigamente não, o cara que era leve, eu fazia prancha para mim, eu fazia prancha para mim, a prancha não ficava na minha mão. Vinha um desses caras da equipe e roubava, pegava, me pedia, falava, deixa eu dar uma queda. Aquela queda eu já sabia que eu perdi a prancha, mas eu perdi a prancha para um cara que ia ficar campeão com ela. Grobão pegou uma prancha minha para ele usar, ficou com ela, ganhou a campeonato. Grobo era um grande surfista, o amador, no amador ele dominava tudo, né? Ele dominava tudo. Prancha minha e um bom skatista também. É. Andei muito de skate com ele. É. Bom skatista. Anda até hoje, né, cara? Vamos falar de skate um pouquinho? Pô, vamos. Cara, esse cara eu liguei para ele e falei, Flavinho sempre gostou do skate, a gente sempre foi do skate também. Eu sou da época da catedral. Aí eu falei, Flavinho, porra, tem agora um skate, é o simulador. Meu irmão, quero comprar um de qualquer jeito, papai. Eu viabilizei, ele comprou um Smooth Star. Só que eu marquei com ele, vou dar um rolê um dia em Cambori. Ele falou, eu tô com a novidade aí. Esse cara pegou uma sombrinha, amarrou a sombrinha toda para ela não virar ao contrário e falou, batida é o seguinte, você pega a sombrinha aqui que ela vai funcionar igual uma pipa de kitesurf. Aí, meu irmão, botei, bicho... Aquele vídeo, ele explodiu no Brasil. Meu irmão, teve uma hora, Flavinho, que você veio atrás de skate, atrás de mim, dizendo, e você via dizendo, bota no vento, bota no vento. Eu já tava assim, uns 40 por hora, bicho, tinha um carrinho de cachorro quente parado assim, o cara, eu lembro que eu passei raspando nele, porque eu falei, eu vou atropelar, não vai dar pra eu ir, porque por simulador muito molinho, se eu radicalizasse, eu ia cair. Meu irmão, eu passei raspando e depois, na hora de atravessar lá no final, tinha um carro. Bicho, eu dei uma guinada assim, o carro passou, passei raspando nele. Foi um negócio, aquele evento foi do caramba. Foi. Ali aconteceu o seguinte, eu estava andando de skate em Cambori e com longboard que eu tinha trazido da Califórnia. E o que aconteceu? Eu peguei, era um Globe, eu peguei o skate, fiquei roletando com ele ali, chegou uma hora o vento apertou demais, eu não conseguia, meu irmão, voltar por conta do vento, né, cara? Tentava ir ganhando velocidade, mas não ia. Aí eu falei, meu irmão, tem uma sombrinha uma sombrinha mesmo, um guarda-chuva, né, cara? Cor de rosa ainda por cima. Não, esse não. Não, o que você levou pra mim era cor de rosa. Mas esse já era a evolução desse que eu peguei no porta-malas. Esse era o experimental. Eu peguei, abri ele, pá, a sombrinha foi e me puxou. Mas lá, num certo momento, ela foi o vento muito forte, virou ao contrário. Por isso você amarrou ela no cordão. Não, eu falei, essa não serve. Joguei no porta-malas e já, né, cara, eureka, me deu aquela ideia. Eu cheguei em casa, eu sempre mexi com restaurante, tinha quiosque na beira da praia, né, um dos empreendimentos que eu tinha era esse quiosque na beira da praia, lá em Manguinhos, né, cara, onde eu tô morando desde 2000. Eu já vai chegar lá. E aí, meu irmão, eu peguei um guarda-sol desse da Visa, né, cara, e era outubro rosa, era o guarda-sol cor-de-rosa. Eu falei, vai ser... É ele. É ele. Peguei, amarrei ele todo, né, cara, com arame,
e peguei uma alça de strap de alumínio, de neoprene, botei ele agarrado num cabo de alumínio, né? E fui para Camburi com aquilo. Rapaz, quando eu cheguei, que eu botei aquilo, meu irmão, a 25 nós de Nordeste, tufão, Voou. me botou a 60 quilômetros, passei igual uma bala. Uau! Eu só vi um cara falando bem assim no quiosque, ô, um maluco com a pipa! E eu passei ali, né, cara, e aquilo ali ficou marcado naquele monte de quiosqueiro que tava ali, né, meu irmão? Aí, quando o nego viu aquilo, eu falei, meu, eu vou filmar isso. Aí fui, mandei filmar, eu tenho essa filmagem, né, cara? Tem ela no Facebook, mandei filmar e ninguém ficou doido com aquilo ali. Aí foi um tal de nego me ligar, vamos botar a pipa pra voar, vamos. E você foi um deles que, pô, teve a felicidade de dar esse rolê. Alguns também andaram, né, cara, naquela pipa. É. Eu tenho uma guardada na Eu tenho o vídeo até hoje, muito bom. Eu tenho uma guardada. Flavinho, virando agora, saindo do surf, vamos falar de trabalho, de um trabalho assim mais que mudou a sua vida, né? Eu sempre vi você um cara muito libertário, sempre, porra, curtidor, viajou pra caramba e tal, mas você sempre teve um pé na família, né? Você sempre foi um cara família, porque você tem uma formação familiar. E aí, porra, eu vi que depois desse movimento do surf e tal, você deu uma guinada, você entrou no mercado de alimentação. Foi. E montou um restaurante, o Gula House, comi muito lá, por sinal muito bom, era. E transformou a sua casa num restaurante e daí você passou a montar a sua vida profissional. Depois você montou também o Açaí Manguinhos, depois você veio e está até hoje na área de alimentação. Sim. Cadê o pão de queijo aí que a gente vai comer? Disse que está pronto. Já Dani, pronto. Segundo ele, tem um pão de queijo aí lá na Airfry. Então, eu queria que você me contasse um pouco como é que foi isso e se você quiser linkar, porque eu lembro que nesse período também você conheceu sua esposa, sua mina, né? Sim, cara. Foi mais ou menos nesse período, eu estava junto desse movimento. Isso foi em 95. 95. Então, aí, porra, e que é sua parceira até hoje, você formar uma família bacana, você tem uma família muito legal e eu já falei isso para você, mas eu vou falar aqui ao vivo. Você conseguiu fazer esse triângulo que tem que ser bem conectado, né? Com certeza. E você conseguiu fazer isso. O trabalho, o esporte, a vida esportiva, né? O seu entretenimento, sua vida, sua diversão e a família, né? Você formou o triângulo bonitinho, você tem uma vida muito regular para quem teve aquela vida maluca que você teve, louca que era. Como é que é isso? Como é que foi que aconteceu isso na sua vida? Rapaz, pois é, depois dessa história toda de competição e surf e tal, teve um lance que eu esqueci, mas que é até engraçado. A gente chegou depois da noitada, nessa bateria que eu competi com o Niltinho, só dando uma volta aqui mais rápida. E quando a gente chegou na praia mole, a gente estava de roupa, da noitada ainda, né? Aí não sei quem era o locutor, falou bem assim, anunciando essa chegada. Tava eu, o Fábio Burgo e Pedro Jaca chegando no carro. Falou, chegando na praia, agora a equipe viradão. E eu ia cair na próxima bateria com o Nilton. Então, já me abalou ali psicologicamente, mas eu não me abati com isso. Caí dentro d'água, fiz meu surf lá. E virado. Até o último minuto eu estava em primeiro. Ele pegou a onda Salvador e virou a bateria. O pai dele veio me dar os parabéns, né? Nilton, abraço, você sempre foi um grande parceiro, um grande irmão. Fala aí. É lá, né? Ela está direcionada para mim. Então foi isso, cara. Aí nessa parte de empreendimento, cara, eu comecei com a Cláudia, né? Primeiro negócio que eu tive, e daí eu tomei um tombo de moto em 89 e me machuquei todo, né, Bola? Eu virei para trás de moto, bati cabeça. Eu lembro. Você tinha uma Yamaha, né? Me machuquei muito. Sua moto era uma Yamaha? Era. 250, né? 350. 350, eu lembro dela. Eu bati e me machuquei muito, né, cara? Eu bati não, virei para trás e me machuquei muito. E quando eu levantei do chão... Você tinha uma viúva negra. Eu caí de cara e também ralei o rosto todo. Então, eu trabalhava com prancha de surf, eu não podia shapear. Deixei Niltinho fazendo prancha um tempo lá e... Depois resolvi fechar, né, cara? Mas foi aí que Niltinho também
trabalhou lá. Correu para esse lado de shape, né? Que ele é até hoje, lá né? na minha fábrica um tempão. Ele ficou um tempo fazendo prancha lá, né, cara? E eu fui trabalhar com meu irmão em Campos, né? Meu irmão tinha uma distribuidora de chocolate de garoto e tal. Eu fiquei lá um tempo com ele. E num campeonato que teve lá, Leléo Kid chegou lá e a gente de frente pro Rio, o Leléo falou: pô, Fabinho, você aqui morando aqui, rapaz, em Campos, de frente pro Rio, você é Flavinho Ribeiro, rapaz, você tem que ir pra frente do mar, meu irmão. Vamos pra Vamos pra Vitória Vamos de volta. testar esse negócio, ver se é bom. Vai lá, bola. Vai lá. Eu já conheço demais. Vai falando, vai Aí falando. ele falou bem assim, volta pra lá, rapaz. Aí aquilo acendeu o negócio na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que arrumar algum negócio pra montar lá onde era a fábrica de prancha. Peguei e vi que, na época, tava em alta os restaurantes com balança, né, cara? Era self-service, né? Então eu falei bem assim, meu irmão, vou montar um desse lá em Vitória. E tinha um só em Vitória. Aí eu vim e montei, né, cara? Construí aonde era a Crowd, né? Construí o restaurante ali. Na Fortunato Ramos, 140, montei o Gula House, né, cara? Na época eu... Que era a sua casa. Não era minha casa ainda, depois eu construí uma casa atrás. Né? Eu morava na casa da minha mãe e aí trabalhava ali. E depois morei em Jardim Camburi também, com o Marcão, a gente alugou um apartamento, ficou lá junto um tempo. Marcão Cafuri? Não, Marcão, outro Marcão. Marcão Traíra, era nosso amigo Marcão Traíra de Jardim Camburi, grande pessoa, Marcos Abreu o nome dele. E daí, cara, eu toquei o restaurante, abri e toquei, né, cara, e patrocinei alguns eventos também. Só um minutinho. Que produto bom, hein, cara? Esse é o Formaggio Mineiro. É um pão de queijo feito Você representa em esse São produto? Paulo. Eu É sou um dos representante seus produtos. distribuidor, é. Esse é o melhor pão de queijo do Muito Brasil, bom, bola. muito bom, muito bom. 40% da massa dele é queijo. Parmesão. Muito bom. Ó. Vem cá, Vitinho. Pega aqui um aqui. Vem cá. Uma Faz a delícia, prova, cara. Você faz a vai adorar. Muito gostoso, delicioso. Se for 42% de queijo, ele não se transforma em pão, ele derrete no tabuleiro. Olha que de delícia. tanto queijo que tem. Top. Demais, demais, Queijo demais. canastra, Muito bom. Né, cara? Queijo canastra e queijo parmesão. Bom, vamos lá. E Continua. daí, meu irmão, eu fui tocando o restaurante, sempre ligado ao esporte, né? E um dia eu tava passando na praia, vi um cara da nova geração surfando, o nome dele era Renato Coutinho. Renato É o Coutinho, Renato Coutinho, meu era, querido. né? Ronaldo. Fera. Fera. E eu falei, Renato, como é que você faz para se alimentar e tal? Você não quer um patrocínio? Ele falou, claro, meu irmão. E aí a gente foi e fez uma parceria de muitos anos. Ele ficou lá fazendo as refeições dele, pô, estampando o nome do Gula House na prancha dele, né? E também teve muito tempo. E também teve a parceria com a turma do Jiu-Jitsu, né, cara? Quando veio o Jacaré, os caras os Royce, né, cara? Os Grace, né, cara? Royce Grace, os caras vieram aqui em Vitória para fazer a academia, né? E trouxeram Jamelão. E Jamelão era um cara que na época não tinha muita estrutura. Aí eu falei, não, deixa o cara comendo aí, porque eu patrocinando ele é uma forma também dos caras, porque tinha sempre a visão, né? Se eu patrocinar Jamelão, vai vir esses 10 trogloditas aí que, pô, vão comer pra caramba, vão me dar o retorno. É como se eu desse 10% de desconto. Mas só que os caras ficavam aqui uma semana e Jamelão comia um mês. Mas foi uma parceria boa, porque foi na época que ele ia pro tatame, ia disputar os eventos, Vale Tudo, Paquitinha, né, Carazuta, casada. E ele sempre pegava e estampava o nome do Gula House, né, cara? No kimono. Abração, Jamelão. Foi muito bom, cara, ter feito Jamelão isso. tá na América, tá fazendo uma Mas viagem. aonde ele estiver, ele vai ver, vai ver É gente nosso falando dele aqui. parceiro. Pois é. E aí, cara, foi nessa pegada aí que eu fui, né? E patrocinei Niltinho também, né, cara? Ficou fazendo as refeições dele lá um tempo. E também a escolinha aí que Vitor Capucho tinha, né, cara, com Leléo, Kid, com De futebol. Com Espirro, De futebol. A escolinha de Eu futebol. lembro. E, pô, fui nessa pegada aí até 2000. Em 2000, rapaz, deu um start, eu fui morar em Manguinhos, né, cara? Eu conversando com o Tarzinho, que almoçava todo dia comigo na mesa,
Eu lembro quando você comprou esse terreno em Manguinhos, eu lembro quando você fez a sua casa. Foi. Eu fui uma das, Você foi lá, pô, eu fui uma das primeiras pessoas a conhecer a sua casa. Você não tinha botado os móveis ainda, mas ela estava pronta. Foi você e Leléo. Eu e Kid, fomos lá. Leléo logo quis avaliar. Você mora lá até hoje, mesmo lugar? Até hoje, é. É muito bacana aquela casa, né? Cara. Ali é a Praia dos Fachos, né? Ali é Ponta dos Fachos. Ponta dos Fachos. É uma quadra depois de Ponta dos Fachos. Quem mora ali, seu vizinho ali, é aquele menino lá cheio pela de Vitória também, né? Quem mora ali do lado é Bernardo, mora ali, que é um garoto que está fazendo prancha agora, um menino novo que está fazendo prancha. Quem mora ali do lado também é Maurício Rodsana. Maurício né? Rodsana. A gente não pode esquecer de Maurício, porque Maurício é o cara que caminhou. Rapaz, sou fã de carteira. Ele caminhou para uma produção assim em massa de longboard, né, cara? Os longboards dele rodam o mundo aí, meu irmão. Manda longboard pra Califórnia, cara. Califórnia tem hora que ele manda 100 pranchas. Pô, ele o cara que eu vendi na época dos stand-up aí, 2010, 11, 12, 13, 14, eu era o cara que vendia mais prancha para Maurício. Eu vendi muito stand-up para ele. Maurício da Hot Summer tem a maior coleção de pranchas antigas do Espírito Santo. É verdade, ele tem um museu. E outra coisa, Maurício, a prancha que eu te dei tá lá em casa, vou te entregar ainda, porque eu doei uma das minhas. Eu tenho uma coleção também, vai pendurar ela lá. Eu tenho uma pequena coleçãozinha. Né? Mas eu doei uma para ele, bacana, uma biquília, que ele vai. Bio Nunes vai me perdoar, porque Bio Nunes queria que ela de qualquer maneira para levá-la para o sul, mas eu dei ela de presente para Maurício, porque a coleção do Maurício é completíssima. Tem cada prancha, cada foguete. Eu vou te falar que eu tenho uma prancha que ele me deu aí em 2018, 2019, uma biquília, que é um modelo do Rob Machado. Ela tem uma canaleta, tem uma prancha mais larga. Eu tenho uma dessa, mas de que? Feita por Rico. Cara, a prancha é boa, até hoje eu pego onda com essa prancha. Eu tenho uma foto agora em março que está no meu Instagram, com essa prancha, entendeu? A prancha sem longarina de isopor, com as bordas dela tem fibra de carbono, tem um filete no meio que é para dar sustentabilidade e a prancha não ficar tão flexível. Então, ele me deu essa prancha, cara, e a prancha é boa demais. Eu pego onda com ela até hoje, quando o mar tá pequeno, né, cara, que tá uma merreca, assim, eu tenho que forçar a barra, não dá para... Eu quero falar com um cara de família e de trabalho, mas ele volta no surf, porque esse é um viciado. Esse cara então, é 100% surf. Eu queria que a gente fosse lá para falar da formação da família. Então, aí, cara, já foi uma como história. Foi encontrar a Dona Maria. Já foi a história, então. Dona Maria começou a dominar. Ela foi a única mulher que conseguiu botar um cabresto em você. Rapaz, mamãe tentou durante 35 anos e não conseguiu, bola. Chegou mas tu é uma mulher parceira, desde aquela época eu lembro bem. Chegou uma época, eu voltei da Indonésia, cara, e em dezembro, eu voltei em outubro, né? Eu fui para ficar um mês, a gente ficou acho 58 dias. Eu voltei e no verão, né, carnaval, eu conheci Michele e a gente emendou ali, cara, começou a ficar junto e acabou que, estamos juntos até hoje, tem 30 anos. E eu lembro disso, eu participei desse momento, seu. 30 anos, irmão. Eu participei desse momento, seu. E mudou, né? Porque você começou a fazer casa, montar, te deu duas filhas lindas. Presente de Deus, meu irmão. Você tem duas filhas? Tem, Laura e Lisa, as duas pegam onda, né, cara? A Laura não pega mais porque caminhou para outra vertente, gosta de academia, gosta de... Mas Lisa não, Lisa pega direto. Se ela pudesse, ela pegava todo dia. Levei ela para o Panamá, levei para Costa Rica, e curte surfar, sabe? O mar pode estar de qualquer tamanho que ela entra, cara. Mas a sua mulher também apoia muito isso, né? Ela foi uma mulher que casou com um surfista, né? Ela que botou as meninas para pegar onda com 4 anos de idade na escolinha Domínio Corporal, cara. Então, uma escolinha que fez o melhor trabalho ali no nosso lado, ali de Jacaraípe, Manguinhos, que fez o melhor trabalho com essa parte de ensinamento da criança, né, cara? Porque o surf não é só você estar dentro d'água. Não. Surf tem todo um contexto, né? Mas... E os caras educaram, fizeram a educação com a atividade física antes do próprio ato de surfar, né, cara? O Fábio, que é um cara que é coach até hoje, ele trabalha com atletas, né, cara? Que estão hoje,
pegando aí as ondas pelo mundo. Tem atleta competindo, que pô, o cara faz trabalho de preparação física com ele, né, cara? Então, Fábio Santos Palmeira é o cara que eu tô falando. Então ele pegou minhas filhas e começou a botar elas para surfar. Eu tava saindo de uma lesão, que meu cachorro pulou o muro, né, cara? O Black, um cachorro que eu tinha, um pitbull, ele pulou o muro e tava mordendo outro cachorro, e eu tive que pular esse muro também. Na hora que eu bati do outro lado, eu torci a perna. Eu machuquei o joelho e fiquei parado um tempo. Então, nessa brincadeira, eu passando pela praia, vi minha filha, cara, descendo a onda e botando a prancha no corte assim, ó, lá do outside até na beira. Foi encantado. Eu olhei ela lourinha com 4 aninhos de idade. Foi encantado. Cara, eu parei ali e falei, meu irmão, eu vou melhorar desse joelho o mais rápido possível, que eu quero estar dentro d'água. Foi com a minha filha. E daí foi assim que, pô, começou a história de, assim, de estar envolvido. Família, trabalho e esporte, né, cara? Eu nunca Que deixei barato isso. que você tem isso. Tenho. Parabéns, cara, porque eu vejo isso em você. Tenho, cara. Eu sempre achei Isso é o você. que me move, sabe, Eu te Bola? conheci no momento que você era totalmente bicho solto, né? Naquele Verdade. momento que a gente éramos todos Verdade. porras loucas, Rebelde queria sem causa, né, curtir, cara? Rebelde com rebelde causa, sem né? causa. E depois eu vi como você direcionou a coisa para o trabalho, depois veio a mulher e você conseguiu se manter no esporte sem arredar o pé em momento algum, manter a família e manter o trabalho. Parabéns, cara, porque isso e esse foi o motivo pelo qual eu te convidei. Que eu falei, pô, tem que trazer o Flavinho, porque o Flavinho tem uma história bonita de ter estado no momento épico do início da Surfwear no Espírito Santo. Verdade. Depois no Shape também, porque a crowd era roupa e era prancha. E depois o Flavinho foi para o trabalho, eu vi que ele se empenhava muito, que eu lembro, eu frequentava o seu restaurante e via como você trabalhava. Você não era um cara dono de restaurante que ficava conversando fiado, Não, você ficava chegou agora trabalhando. não, meu irmão. Era Você e ali na sua mãe, luta. inclusive, te ajudou Minha muito. mãe me ajudou, a minha esposa, a Michele, também me ajudou E muito. Michele também. Né, cara? E depois a família, né, cara? Você conseguiu montar uma família legal, encontrar uma mulher bacana, né? Assim, bem parecida com você, porque tua mulher é bem parecida com você, ela também era muito, muito solta. Verdade. E vocês fecharam ali, fizeram uma família, duas filhas, e no final das contas nós estamos aqui nos divertindo, porque está dando tudo certo, né? Não deu tudo certo, está glória a dando Deus, tudo Bola. certo. Glória a Deus. Tá? É projeto de Eu Deus na queria minha te vida, né? agradecer, nós já chegamos aos 50 minutos aí, diretor. Então, estamos chegando aos 50 minutos, que é o nosso tempo, mas eu tenho uma pergunta para você. Eu já falei de várias coisas aqui, a gente já falou de várias coisas, inclusive falamos disso. Mas a gente sempre termina perguntando sobre a coisa mais importante na vida, pelo menos para nós aqui, que é o amor. O amor ao próximo, ao amigo, à família, à esposa, à mamãe, à família, né? No contexto geral, mas principalmente o sentimento de como você está se sentindo, como é que está seu coração, como é que está o amor na sua vida. Queria que você falasse um pouco disso. É um momento que você pode se declarar para a esposa, para os filhos, para quem você quiser. Eu queria saber desse momento seu. Eu sei que você está muito bem, continua na atividade, você é como Bola Vila Flor, né? Está aos 72, pensando, se reinventando, amanhã tem uma coisa nova para acontecer. E eu acho que é assim que a gente faz a vida valer a pena, não dá para ficar sentado na cadeira e dizendo, pô, já me aposentei. Não existe isso. Eu, por exemplo, não sou aposentado e não pretendo me aposentar. Pretendo estar na batida porque eu quero continuar. Eu queria que você deixasse sua mensagem de amor, como é que está o coração, como é que o amor funciona na sua vida. Eu recebi de Deus, né, cara? Eu acho que o projeto de Deus para minha vida era esse aí. Porque eu marquei uma data. Quando eu tinha 32 anos, eu fui num culto e o louvor me tocou muito, né, cara? E aquilo ali eu falei, rapaz, eu vou marcar uma data que vai ter uma nova vida para mim a partir dos meus 35 anos. E daí, rapaz, o que aconteceu? No dia que eu fiz 35 anos, eu parei com a noite, parei com a curtição, né? Parei de beber, parei de tudo e virei minha vida pro lado certo.
né? Que é pro lado da família, do amor, do trabalho, do esporte. Esporte sem noitada, né, cara? Sem aditivo nenhum. Sem aditivo nenhum. Nada. E limpo, né, cara? Então, o que aconteceu? Eu dei uma guinada realmente na minha vida. Você nunca foi de bebida também, né, cara? Pô, claro que era. Era? Você gostava de um Claro, álcoolzinho? demais. Então, o que aconteceu? Não tem nada contra quem bebe, quem curte. Cada um curte a sua onda, né, meu irmão? Não pode pegar a onda errada, né? Eu acho que... Não, bacana é porque você continua, pô, eu converso com você, acho que você é maluco ainda, cara. Todo mundo fala, rapaz. Todo mundo fala, as amigas da minha filha, das minhas filhas, vai me assim, pô, teu pai, aonde? Você é Como maluco? não? Fala, meu irmão, é um resíduo que ficou, né? Nego acha que eu sou maluco também, eu não sou. Mas o que eu tenho mais que agradecer mesmo, cara, é a Deus por ter me dado essa segunda chance, né, Bola? Porque por várias vezes eu me vi assim, bem perto da morte, né, cara? Queda de moto, batida de carro, e, nossa, vários Doideira. acidentes, né, cara? Então, pô, no meio desse caminho aí, que com 35 anos, eu já tô com 63, com 35 anos eu tive esse despertar, né, meu irmão? E deu um start, né? Comecei tudo de novo. Você tá com quantos anos? 63. 63. Tava dentro d'água esses dias. Sou 9 anos mais velho que você. Tava dentro d'água esses dias aí. Eu sempre sou o mais velho, sempre quando o mar tá maior um pouquinho, eu sempre sou o mais velho que tá dentro d'água, né? A maioria das vezes. No Cação, nas baixas de Manguinhos, onde o mar quebra, por exemplo. Essa noite eu tava dormindo, pensando em vir para cá, e a espuma boa, aquele barulho, parecia que eu tava no Hawaii, né, cara? Eu falei, nossa, não vou poder pegar onda. Mas tem uma coisa importante para fazer, que é estar indo lá, falar um pouco, dar o meu testemunho, né, cara? Meu depoimento de vida, né, meu irmão? Porque Deus foi muito bom comigo e eu encontrei a parceira que abraçou essa ideia de levar uma nova vida comigo, né, cara? E Deus, pô, foi presente de Deus essas duas filhas, né, cara, que eu tenho, que são duas meninas maravilhosas, Laura e Lisa, por mora no meu coração, faço tudo por elas, né, cara? Até me emociono, faço tudo por vocês, o Kelly, Laura, Lisa, as pessoas que mais me dão amor, junto com a minha mãe também, meu irmão. Minha família sempre foi muito unida, né, cara? A gente é família até hoje. A minha filha mais nova casa agora dia 1º de junho com o neto do Curuca, né, cara, lá de Meiaípe, no restaurante Curuca. A casa agora dia 1º de junho, 24 anos ela tá. Adora surfar, meu irmão. Você vê ela pegando uma prancha indo pra água. Você fala, essa menina gosta. A galera vê, né, cara? Sabe quando a pessoa gosta. O pai adora ver o filho surfando. É um pai surfista, né? Eu levei ela para várias furadas, grandão, botei dentro d'água e, pô, nem acompanhei. Caiu já em vários picos ali de fundo de pedra comigo, em Manguinhos. E gosta. Você vê que a menina gosta de pegar onda. Flavinho, bicho, acabou o nosso horário. Eu só quero te agradecer, dizer que fiquei muito feliz com a sua presença aqui, mesmo porque a gente falou um pouco da história, um pedaço da história do surf lá de Vitória, né, da nossa capital. Nós aqui sempre tivemos uma ligação muito grande, sempre fomos uma grande família do surf, né? Nós, o Espírito Santo sempre foi muito unido. Eu acho que é um dos estados onde as pessoas são mais unidas. Quando a gente era mais garoto, tinha aquele negócio de Vitória, Vila Velha, mas era uma coisa só da night mesmo, por causa de mulher, não por causa de onda, a gente sempre se deu bem. Eu acho que tinha um ou outro, um Ricardo Barroso, Ricardo Barroso que dava aquela rabeirada e ainda queria dar esporro, mas no final das contas deu tudo certo. Eu queria te agradecer, desejar a você aí muita felicidade, muita realização. Você sabe que eu sou seu fã, independente de você ser meu amigo. Valeu, boa. Queria que você levasse um abraço lá para a madame. Você. Eu sou testemunha desse início de relacionamento. Muito bom. E muito bacana você dar um depoimento sobre a família, sobre as filhas, saber que as filhas gostam das ondas, que isso eu acho que é uma das coisas que mais massageia o ego do pai, é dizer, minha filha pega onda também, meu irmão. Gosta de esporte, né? leva uma vida saudável, né, cara? A Michele, pô, é nutricionista, então a gente tem uma vida regrada. A Michele, né, também, cara? É nutricionista, Se fez pós nessa área de esporte aí também, né, cara? Então, a gente, pô, leva uma vida bem regrada ali na beira da praia, né, meu irmão? Acorda de manhã com o saber da praia. Presente divino, né? De Deus. E a alimentação? E os alimentos?
Pô, os alimentos estão aí, né, cara? A gente está com a linha agora bem mais natural, que é a nova empresa, né, cara? Que eu estou explorando, que eu estou trabalhando. Ela trabalha com a linha saudável, né? Que aí tem O açaí Manguinhos, você está com ele granola ainda? da AWS, né, cara? AWS Naturais, que é uma Que é lá de fábrica Linhares. que eu trabalho com ela há muito tempo, né, cara? Muito bom, por sinal, a granola deles eu agora consumo. os É caras muito têm uma boa. linha É completa, muito boa. né? Eu até trouxe uma granola para você aí, cara, Tá. uma granola de cacau, que é um lançamento. Com Vou nibs de gostar, cacau, vou pô, gostar. Eu demais. consumo muito. E tem essa linha de pão de queijo, né, Eles cara? patrocinam, a AWS também patrocina a minha querida amiga lá, Aninha a D'Agostini. Aninha D'Agostini, que é uma fera aí. Então. Tive com ela no Havaí e Então. provei do produto deles, por sinal, lá no Havaí. Então, lá no Havaí, tá mandando pro Havaí. E tem essa linha de pão de queijo da Formaggio Mineiro, né, cara? Muito bom, por sinal. E Formaggio, pra quem não sabe... Trouxe pra mim também? Claro, tá aqui, ó. Ah, bem. Aqui, ó. Então tá legal. Aí, eu dou a cobrada. É. Rapaziada, agora já é papo de fundo de quintal. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E, ó, não é sacanagem não. Esse pão de queijo aqui, como é o nome dele, Flavinho? Formaggio Mineiro. Formate Mineiro. Formaggio em italiano. Italiano, queijo, né, cara? lógico, queijo. mineiro. Sim, pô, Flavinho. Saiu o autêntico pão de queijo de Minas Gerais, né, meu? Então, mas é capixaba, é feito aqui. Não, é feito Não, em é, São já? Paulo. É feito de São Feito Paulo. São Paulo, é. Ele é Eu mineiro, mas represento e ele. distribuo. Mas ele é mineiro, sabe como é que é, né? Mineira não perde a barca. Pode Quem botar faz no isso banco aí da é um frente. casal de mineiro. Mineira pode botar no banco da frente, que ela não perde a barca. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Eu vou aqui, ó, degustar o meu pão de queijo do formato mineiro do meu amigo Flávio Ribeiro. Melhor Valeu, lugar. Flavinho. Muito obrigado. Fecha aqui. Valeu, bola. Valeu, irmão.